Muito boa noite a todos. Nós fizemos hoje uma sessão do Senado Federal, excepcionalmente nessa segunda-feira, para poder apreciarmos, dentro do prazo de vigência da medida provisória, o projeto de lei correlato do Desenrola, que é um programa do governo muito importante para resolver o endividamento das famílias brasileiras. Havia essa premência do tempo de aprovação. Quero cumprimentar o trabalho realizado pelo relator, o senador Rodrigo Cunha, que se dedicou muito a esse tema, que cedeu, inclusive, essa possibilidade que fizéssemos até hoje essa apreciação, de modo que ele, inclusive, contribuirá com novas sugestões para poder resolver o problema do endividamento dos brasileiros e encaminhará como um projeto de lei autônomo. Mas, de qualquer forma, agora o Desenrola é aprovado nos termos que veio da Câmara e nós encaminhamos a sanção do presidente da República, que, quero crer, deve sancionar esse projeto até amanhã para que seja incluído no ordenamento jurídico como lei dentro do prazo da medida provisória. Presidente, como que foi a reunião agora com as centrais sindicais? Nós recebemos agora, logo após a sessão, as centrais sindicais do Brasil, diversos representantes da Força Sindical, da CUT, de outras tantas centrais sindicais, preocupadas com essa questão da contribuição assistencial e de certa confusão que houve em relação à natureza jurídica da contribuição assistencial com a contribuição sindical. Eles vêm, então, entregar esse documento, que é um documento a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, de eles próprios regulando dentro do entendimento do Supremo Tribunal Federal para evitar retroatividade e, obviamente, ter prudência e cautela no uso desse instrumento jurídico que é a contribuição assistencial. E, de nossa parte, o que nós temos que promover no Senado é a busca do consenso entre os dois lados que interpretam essa questão da contribuição assistencial. A primeira premissa fundamental é de que não há na decisão do Supremo a revogação daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional em 2017 na reforma trabalhista. A nossa reforma trabalhista se mantém intacta com a faculdade da contribuição sindical, que continua sendo não obrigatória. Esse é um ponto também muito importante. A contribuição assistencial pressupõe o êxito do sindicato na negociação coletiva e esse êxito, obviamente, compartilhado com os empregados. De qualquer forma, nós estamos buscando, já há algum tempo que isso está sendo gestado, que é uma forma de fomento dos sindicatos, não só de trabalhadores, mas também dos sindicatos patronais. É importante haver a vida sindical no Brasil, haver instrumentos e condições para esses sindicatos dialogarem e chegarem num bom termo, tanto para empresas quanto para empregados, e isso ficou de ser entregue nos próximos dias. Uma forma de composição entre sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores, uma forma de autofinanciamento desses sindicatos, que não importe na volta da contribuição sindical obrigatória, algo com que eu próprio tenho reservas e eles próprios nem defendem, e a própria garantia na contribuição assistencial de haver o direito de oposição ao empregado, que é algo também que está na legislação e na própria decisão do Supremo Tribunal Federal. O fato é que é perfeitamente possível ter uma atividade sindical dentro de limites orçamentários que sejam possíveis para poder haver, tanto para empresas quanto para empregados, qualidade desse trabalho sindical, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ouvindo propostas justamente para chegar num consenso dos dois lados. Presidente, o texto do FIES, que ainda vai ser discutido aqui para a questão das renegociações, na Câmara a oposição está em obstrução. Aqui a votação do Desenrola foi muito tranquila. Como é que está esse clima aqui no Senado para votar esse tipo de matéria, não só de interesse do governo, mas também dos estudantes que se formaram e não conseguiram pagar suas dívidas? Olha, óbvio que esse é um tema muito relevante, assim como nós votamos com prioridade o Desenrola, que resolve o endividamento das famílias brasileiras, nós temos que reconhecer o grande índice de endividamento de estudantes brasileiros em relação ao FIES. Então, propostas dessa natureza que visem equacionar essa realidade, que é uma realidade ruim, vindo do governo ou não, obviamente que haverá de ter preferência aqui no Senado Federal. Nós vamos ter toda a atenção com isso, como temos também atenção e dedicação ao projeto que veio da Câmara dos Deputados, das cotas, que está sob a relatoria do nosso senador Paulo Paim, que obviamente também é uma prioridade nossa de ver apreciado rapidamente. Então, obviamente, nós temos sensibilidade para essas causas que são sociais, em especial em função do apoio do governo federal. O Senado Federal tem buscado contribuir para o governo com as pautas que interessam ao Brasil. Amanhã na TAI tem na pauta o projeto de regulamento do direito dos ouvintes. A
acaba regulamentando o direito de oposição. Nessa conversa que vocês tiveram, houve alguma manifestação nesse sentido, para que esse projeto não vá além até que seja discutido todo da reforma? Bom, primeiro o reconhecimento de que a contribuição assistencial é diferente da contribuição sindical. A contribuição sindical continua não obrigatória e a contribuição assistencial existe na consolidação das leis do trabalho e pode ser exercida quando há algum êxito do sindicato, garantindo-se o direito de oposição do empregado. Isso também é um direito que nós não negamos que exista e precisa prevalecer. Obviamente que é legítimo pretender regulamentar esse direito de oposição, até para que ele possa ser exercido pelo empregado que não deseja contribuir com essa contribuição assistencial, mas eu acho que toda essa celeuma pode ficar prejudicada a partir dessa busca de composição de um projeto que vise o financiamento dos sindicatos patronais, dos sindicatos de empregados e todos fiquem, no final das contas, contentados e atendidos com esta proposta que pode ser gestada no âmbito do Senado. Então, nós vamos aguardar os desdobramentos da CAI, da Comissão de Assuntos Sociais, mas nesse ínterim, eu considero que é mais importante nós discutirmos uma forma de financiamento dos sindicatos no Brasil que não envolvam essa obrigatoriedade para o empregado do que projetos que, às vezes, não resolvem todo o problema. E é isso que nós estamos buscando exercer aqui, ouvindo as centrais sindicais, ouvindo os sindicatos, vamos ouvir também os sindicatos patronais, as confederações como CNI, CNT, CNC, é muito importante que todos participem do debate, o Sistema S, inclusive, também, que deve participar do debate e contribuir com a solução. Então, ouvir todos os lados para a gente poder ter um bom termo nisso. O senhor pretende não trazer esses projetos para a pauta do plenário enquanto estiver tendo essa conversa geral? A rigor, projetos de autoria dos senadores são terminativos nas comissões, né? Então não ficará nem a meu critério encaminhar ao plenário ou não. O que eu estou buscando é ter um consenso nesse tema que envolva todos os lados, patronal e empregados, e que garanta o financiamento do movimento sindical sem obrigatoriedade de contribuições aos empregados. Presidente, tem um projeto na CAI do Rogério Marinho tratando desse assunto, está na pauta da CAI amanhã. Como que vai ser? Foi a pergunta do colega. De fato, está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos Econômicos tem a sua prerrogativa de deliberação a respeito dessa matéria. Eu acho que é muito razoável se buscar a regulamentação desse direito de oposição, mas, repito, nós estamos buscando uma forma que seja uma forma definitiva e geral para solucionar o financiamento dos sindicatos patronais e dos sindicatos de empregados. Eu acredito muito que no decorrer do mês de outubro nós possamos entregar essa fórmula através de um projeto de lei. Sobre a avaliação para mandato no Supremo Tribunal Federal, como a fala do senhor a respeito, o senhor acha que tem como prosperar? Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Presidente, sobre o marco temporal, o Congresso se debruçou, STF já tinha votado antes, há alguma negociação ou preocupação do Senado hoje em relação aos vetos presidenciais, se vai votar o texto, se vai vetar o texto, se vai ser parte, tem alguma parte que já está em discussão? A discussão do marco temporal, ela remonta a muitos anos no Congresso Nacional, a Câmara teve esse projeto tramitado durante mais de década, e aprovou o projeto nesse ano, encaminhou ao Senado Federal, nós o recebemos, fizemos um acordo nesse sentido de procedimento, eu não permiti que fosse ao plenário do Senado diretamente como urgência, submeti às comissões do Senado Federal, tanto a Comissão de Agricultura como a Comissão de Constituição e Justiça, foram deliberadas essa matéria, foi deliberada essa matéria nas duas comissões, e havia um compromisso de minha parte de deliberadas nas comissões, aí sim, só depois disso,
submeter ao plenário do Senado. Então, cumprimos o acordo e aquilo que eu havia palavrado com os líderes no Colégio de Líderes em relação a esse projeto, e o entendimento da maioria do Senado, respeitado, obviamente, a minoria que pensa diferente, foi no sentido da fixação do marco temporal, que, na verdade, era uma tese do próprio Supremo Tribunal Federal anos atrás, e que agora houve uma reversão de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. A partir dessa votação, agora há uma etapa que é uma etapa importante, que é a que aperfeiçoa um projeto de lei, que é a da sanção ou do veto do presidente da República. Havendo sanção, vai para o ordenamento jurídico como lei. Havendo veto, ainda será submetido ao Congresso Nacional. De modo que o que eu posso dizer é que o Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, afirmou o Congresso a constitucionalidade do projeto, tanto que votou o projeto e o seu mérito. E agora cabe ao presidente da República avaliar na apreciação da sanção do veto do projeto. Okay? Obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente.